agora ouvir a voz de Deus na pregação da palavra. Gostaria que nós íamos para Salmo 19 neste manhã. Um salmo bem conhecido. Algumas pessoas e escritores, por exemplo, C.S. Lewis, têm dito que isto é o mais belo poema da história. Às vezes você tem medo de pregar uma passagem que é tão bem conhecido, né? Mas tem algumas verdades aqui que eu queria concentrar e meditar com vocês e passar para vocês. Então, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer ao seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeito e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que a mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar a nosso Deus mais uma vez, pedindo a bênção dele sobre o nosso tempo. Senhor, tua palavra é perfeito. Ele é santo, ele é seguro, ele é completamente verdadeiro. O Senhor tem deixado para nós livros maravilhosos. O livro da natureza, que declara várias coisas, mas ainda com mais clareza, com mais beleza, nós temos tua própria voz autoritativa para nossas vidas. Então, Senhor, nós pedimos tua bênção sobre nosso tempo ao redor desta passagem, que teu Espírito Santo ilumine nossos olhos, nossos corações, para que nós podemos compreender cada vez melhor os teus quereres para nossas vidas, para que nós podemos tornar mais santo, mais parecido contigo. Então, abençoa o teu povo nesta manhã. Faz que nós conseguimos ouvir tua voz. Em nome de Jesus é que nós oramos isso. Amém. Tem uma interação interessante neste salmo entre ver a natureza e ouvir a voz de Deus. Nós temos, muita gente tem explicado que nós temos dois livros, até as confissões reformadas usa essa linguagem, dois belos livros que são expostos aqui, e aos nossos ouvidos, aos nossos olhos também, nós temos todos os dias, especialmente a igreja, nós temos esses dois livros expostos aos nossos
olhos e ouvidos todos os dias. Primeiro vamos olhar para a glória de Deus que é revelado na natureza. Esse primeiro livro que não tem uma voz, mas ele declara claramente sobre Deus. Então, a natureza, ele tem um tipo de pregação. É uma pregação silencioso, mas no mesmo momento é muito claro. E ele prega a toda a humanidade, a toda a história, todos os dias e momentos da vida. Ele está pregando a glória de Deus revelado na criação. Versículos 2 a 6. Isso é chamado na teologia revelação geral, certo? Quer dizer que Deus, essa revelação da natureza é uma revelação geral, é para todos os povos e todos os momentos. Mais uma vez, nós estamos vendo hoje revelação de Deus geral. Os céus proclamam a glória de Deus. Está vendo? Os céus, as estrelas, o mar, tudo isso está proclamando o quê? A glória de Deus. Deus, o que está sendo proclamado todas as manhãs? Especialmente para nós que nós estamos vivendo tão perto desta cena bela do mar. Mas em todos os tipos de naturezas, a beleza e o poder de Deus está sendo proclamado. Certamente, nós podemos entender, olhando para o céu à noite, que Deus existe, que Ele é poderoso, muito além da nossa capacidade de entender. Quem é que pode calcular o número das estrelas? Reconhecendo que nós não conseguimos fazer isso, e parece cada vez mais os cientistas com aquelas imagens que ele tem do universo, cada vez mais eles estão reconhecendo como nós somos pequenos e como o universo é vasto e grande e mais complexo do que nossas mentes pequenas podem entender. Então, isso declara: Deus tem peso, Ele é forte, Ele é onipotente e Ele é inteligente. Os céus proclamam a glória. Eles estão anunciando verdades todos os dias. A glória de Deus é imensurável. Nós não conseguimos entender a glória do Senhor totalmente. Interessante, né? Que natureza, o sol, ele nasce todos os dias. E ele está fazendo o quê? Ele está obedecendo o Senhor. Não é verdade? Ele acorda todas as manhãs. E ele faz aquele jornada. Ah, sim, tudo bem, cientificamente você pode dizer, não é na verdade o sol que está viajando, é na verdade a Terra. Esquece esses detalhes científicos que algumas pessoas têm dito, tá vendo que a Bíblia é errado, porque não é verdade que o sol faz assim, e esses velhos. Mas hoje eles já estão descobrindo que, se nós pensarmos muito bem, você pode ir para os cientistas criacionistas, por exemplo, e eles vão demonstrar que esse tipo de acusação é pueril. Não tem valor científico de dizer que esta leitura não é científica. Não, simplesmente é muito mais complexo. Então, nós não devemos fazer esses tipos de condenação já a palavra de Deus sem ter muita certeza. Mas o sol obedece ao Senhor, as estrelas, a lua, o mar. Isso deve ensinar a gente também. Se a natureza obedece ao Senhor, imagina aqueles que são o ápice da criação de Deus, o ser humano. Que pensa, que tem raciocínio, que é feito na imagem e semelhança de Deus. Olha como o nosso dever de obedecer ao Senhor é demonstrado todos os dias pela natureza. Em versículo 2 nós lemos, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
Parece que a natureza está sob pressão e que a força destas verdades manda que um dia fala, outro dia. Nós só podemos fazer isso. Que Deus é presente, Ele é o Criador. Versículo 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Nenhum som. Vocês, crianças, já ouviram o sol falar? Ou a lua? Ele não fala, né? Os peixes não conseguem conversar com a gente. E os leões também. Nós não entendemos o que eles querem dizer. Mas eles estão comunicando. Não verbalmente. Não a nossa mente naquele sentido, mas um discurso eles estão fazendo. Uma tradução diz assim: não se ouve discurso, nem há palavras cujas vozes sejam ouvidas. É bem claro, não é verdade? A natureza não fala em linguagem humana. Eles não usam expressões verbais. Não tem gramático português, né? Ou inglês. Não é assim, mas certamente eles têm uma capacidade de passar uma mensagem sobre a grandeza, a glória de nosso Deus. Esta mensagem é clara. A mensagem da natureza é perceptível, mas não é audível. É uma mensagem em silêncio, mas ele tem uma voz muito alta, gritante. E toda a humanidade deve ouvir claramente o que a revelação geral está proclamando sobre o grande e belo Criador. Versículo 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, tenda para o sol. Agora, estes está entrando, talvez, num parte um pouquinho mais complexa. Por exemplo, quando eu cresci na igreja e leu várias vezes esse salmo, eu não entendia como é que, né, o universo é tenda para o sol. Então, é bom que nós ouvimos, né, algumas vezes as explicações destes pequenos detalhes, para que nosso entendimento é esclarecido, para que nós podemos entender a mensagem de Deus cada vez melhor. Então, mais uma vez, né, não tem nenhum som, mas o versículo 4 acabou de nos explicar. Sua voz e suas palavras estão ouvidas até os confins do mundo. Ninguém escapa desta mensagem. Nesta grande tenda, o universo é chamado tipo tenda, ou galáxia é tenda. E talvez no Brasil vocês não fazem acampamento muito, mas nos Estados Unidos isso é bem mais comum. A grande maioria das famílias, eles vão ali para a floresta e eles compram tenda. E à noite é muito escuro, né, ali na floresta. Então você leva uma lanterna. E é muito legal para as crianças, ficar ali no selvagem, ali, né, ali no meio de todas aquelas árvores, ouvindo o som da natureza. Mas é muito escuro muitas vezes. E aí você tem uma lâmpada que esclarece. O sol é assim, ele sai todos os dias. É uma lâmpada que Deus colocou para brilhar, para dar luz para a Terra, para todos esses, né, os planetas. E então ele pôs tenda para o sol. Aí, versículo 5, o qual como noivo que sai dos seus aposentos. Você já pensou no sol como noivo? Não é uma linguagem forte e bonito e bela, por isso é chamado um dos grandes poemas da história. O qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói
ao percorrer o seu caminho, duas imagens vívidas, não é? Um de um noivo, lua de mel, né? Recém-casado. Será que ele vai ter ânimo? Naquela noite, certamente. Ele vai ter ânimo. Ele tem esperado a vida dele inteiro para chegar àquele momento onde o véu vai ser retirado. E ele vai ser o noivo daquela esposa. Então nós temos essas duas imagens fortes. O sol, ele nasce assim. Ele regozija como herói, um homem forte. Pensa numa maratonista, um cara que consegue, ele está vendo o alvo ali e ele não para. E ele é forte e é sol todos os dias. Ele é assim, ele sai de manhã, ele faz o corrido até o outro lado da terra. Ele faz isso diariamente. É uma imagem bela. Versículo 6. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refúgio ao seu calor. Mais uma vez, o sol, ninguém escapa o calor do sol. Graças a Deus, que Deus equilibrou perfeitamente esta galáxia, que o sol fica na exata posição para que a Terra fique na temperatura certa. Você já pensou nisso? Se era um pouquinho diferente, nós seríamos gelar. Ou, se era um pouquinho mais perto, nós seríamos queimar. Está vendo a providência de Deus? A organização, o planejamento, como ele é um grande arquiteto. Então, claramente, sem uma palavra verbal do português, toda a humanidade pode ver a graça e a bênção e a bondade deste Deus. É maravilhoso o poder da criação. Vocês que são médicos, que podem analisar, né, o corpo humano e aqueles detalhes. A maioria de nós temos essa capacidade, esse treinamento. Então, nós não podemos louvar a Deus para nossos olhos, que nós não entendemos como todos esses detalhes são tão importantes. Como é que nós enxergamos ali as luzes e o verde, as plantas é tão bela, e certamente isso é um processo tão complexo, mas todos os dias nós desfrutamos destas coisas, e nossa saúde, que é cheio de milhões, né, envolve bilhões de células, e até o próprio célula é tão complexo que os cientistas dizem que ali tem um universo numa célula só. E cada vez mais a humanidade avança, e a certeza de um Deus grande, bela, perfeito, magnífico, é cada vez mais visto para nós humanos. Então tem uma voz muito clara que o céu e a terra está nos mostrando. O Criador determinou, diz Dr. Street, que o sol obedece todos os dias. Todas essas especificações, movimentos ordenados, regularidade e poder são evidências abundantes da glória de Deus. Todos podem sentir o calor de Deus quando ele sente o calor do sol. Ninguém escapa deste tipo de misericórdia, este tipo de graça. Mais uma vez, eu já falei que na teologia, estes versículos nós chamamos da revelação geral. Vai para toda a humanidade e todos devem entender. O que é revelação geral? O catecismo explica assim. Pergunta 2. De onde se infere que há um Deus? A própria luz da natureza, no espírito do homem, bem como as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém,
Só a sua palavra e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação deles. Então nós temos 2 livros. O livro da natureza, primeiro, é esse que nós acabamos de estudar e ler. Aí tem o outro livro, revelação especial, que é a palavra de Deus. A Confissão Belga diz assim: como conhecemos a Deus? Nós o conhecemos por 2 meios. Primeiro, pela criação, pela manutenção e pelo governo do universo, o qual está perante os nossos olhos como um livro formoso. Eu sei que o nosso irmão Marcelo, ele tem uma câmera que consegue tirar fotos muito detalhadas das coisas mais pequenas que existem. É uma câmera forte e às vezes ele coloca na internet essas fotos porque ele quer mostrar o que é só a beleza de natureza, simplesmente como muitos outros não. Certamente ele tem um outro motivo, ele sabe que isso está declarando alguma coisa sobre nosso Deus. É um livro. Um livro formoso. Cada criança, cada flor, cada abelha, as abelhas que produzem mel. É uma coisa maravilhosa e nós tomamos esse mel. Nos Estados Unidos nós tivemos várias caixinhas e as abelhas entraram ali e produziu, parece um miraculo, uma coisa tão bela e bonito. Impressionante. É um livro formoso, o qual está perante os nossos olhos todos os dias, em que todas as criaturas grandes e pequenas são como letras que nos levam a contemplar os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Vamos para Romanos 1:20 rapidinho e ouvir o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre isso. Romanos 1:20 até 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem com coração corrupto, ele vai ver toda esta beleza, todos esses detalhes da natureza, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a adorar a criatura em vez do Criador. E isto é nosso problema básico do ser humano. Eles estão adoradores. Alguém esta semana, um médico, falou comigo. Minha esposa, ela está com vários problemas. Ela não adora mais. Eu tentei ajudar ele a entender. Isso não é bem verdade assim. Ela parou talvez de adorar Deus verdadeiro, mas certamente ela está adorando um aspecto da criação e retirando a esperança dela de Deus e colocando em algum lugar deste mundo. E ele estava preocupado porque ela está deprimida e com vários problemas. Amados, quando nós adoramos a criatura em vez do Criador, nós devemos ser tristes.
e deprimidos. Exatamente certo de estar naquela condição. Porque é triste de ver esta declaração tão claramente todos os dias e nega aquela verdade que está ali embutido. Por isso, Paulo diz que eles são indesculpáveis diante do Senhor naquele dia. Eles não podem reclamar. Mas ninguém falou nada, nós não tínhamos informação sobre isso. Revelação geral é suficiente para condenar todos os homens. Agora, a revelação natural, ou essa revelação geral, tem muitos benefícios. Por exemplo, de acordo com Salmo 19, o papel de revelação geral é alertar todos os homens para a suprema glória de Deus. Isso seria um benefício muito claro sobre revelação geral. Então, ele é muito importante para nossas vidas. Nós podemos aprender muito, por exemplo, nós podemos avançar nos estudos destas coisas, no corpo humano, nas plantas, e várias descobertas têm sido feitas. Hoje nós temos óculos, eu era cego quando era criança, agora eu fiz uma cirurgia, agora eu posso ver. E só preciso de usar óculos bem fininhos, quase nem preciso deles mais. Avanço tecnológico, laser. Né? Cirurgia de laser hoje em dia, pesquisas sobre medicinas que têm salvado muita gente, tudo isso é verdade, mas revelação geral tem uma limitação que nós devemos reconhecer. E muitas vezes eu creio que nós somos confusos sobre estes dois. Eu admito que não é fácil, e isso explica porque muitas vezes nós temos visões contrárias, até dentro da linha reformada, sobre este ponto. Qual é o valor e a importância da revelação geral? Certamente tem o seu valor, mas vamos lembrar das limitações. Uma das grandes limitações daquela natureza ali fora é que os observadores, os homens que estão analisando aquilo, qual é o problema deles? Eles caíram em pecado. Isso vai limitar muito o que nós podemos ganhar da revelação geral. O receptor humano tem um grande problema. Essa mensagem tão clara sobre a onipresença, sobre a onipotência, sobre o poder e glória de Deus, por causa do coração humano corrupto, estas verdades são distorcidas, censuradas e mal interpretadas muitas vezes. Agora, eu acredito que isso é muito importante ser lembrado neste país. E em qualquer país eu poderia dizer a mesma coisa, creio eu. Talvez menos, um pouquinho ainda na África, mas certamente está chegando ali. Certamente é verdade em Europa, mas no Brasil também, porque cada vez mais os brasileiros estão crescendo no conhecimento da natureza. Meus filhos estudam, eles ainda são jovens, eu não consigo ajudar eles na matemática de jeito nenhum, porque tem um ênfase muito elevado no conhecimento destas coisas todas. E não tem exatamente um problema com isso, mas quando uma cultura praticamente adora estas coisas, nós temos um grande problema. Quando a ciência se torna a nova esperança da humanidade, quando a ciência se torna, eu só preciso estudar a natureza melhor e esta revelação geral vai nos libertar. Este tipo de fé e confiança é muito perigoso para nossas almas e para nossas sociedades. Revelação geral não foi feito para ser adorado. Ele aponta a gente para o Criador, mas quando nós adoramos Ele, nós tornamos idólatros. Agora, amados, quando nós estamos olhando para a natureza, lembra que nós não somos observadores neutros. Agora, todas as universidades
vai tentar ensinar nossos filhos que nós somos simplesmente neutros, nós queremos observar o mundo sem pressuposições, nós não vamos levar nada para aqueles dados, os dados são ali, é ciência e pronto. Problema. Não há neutralidade no coração humano. E nós vamos interpretar os fatos e os dados que nós estamos observando de acordo com nossos corações, as concepções que nos trazem àquelas realidades fora de nós. Não há neutralidade. Gênesis 6:5, vocês não precisam ir para lá, porque eu vou correr para te lembrar algumas passagens. Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esta é a realidade humana. Todo cientista, todo médico, todos os grandes filósofos, eles estão observando os dados com este tipo de coração. Esta é a realidade do homem ou não? A Bíblia é claro que esta é a realidade do homem. Efésios 10:3 diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 4:18 é ainda mais claro: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Não existe um Criador porque eu não quero que existe. Então, quando eu vou observar a natureza e os ossos dos dinossauros, eu vou dizer que certamente nós existimos por bilhões e bilhões e bilhões de anos, porque Darwin nos professou isso, ele ensinou a gente isso, e nós, muitas vezes, como adoradores da ciência humana, nós adoramos e respeitamos com muito alto grau de credibilidade que nós damos a estas universidades e estes PhDs ao redor do mundo. Mas a verdade de todos eles sem Deus é eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe, cheio de estultícia. E desta corrupção nascem todas suas atitudes, pensamentos, palavras e ações pecaminosas. Jesus é muito claro sobre isto. Que é o coração humano que controla a vida humana, que controla os pensamentos. Então, adoração, eu creio, é a base de tudo. Adoração. Quem você adora vai controlar seus pensamentos, vai controlar suas interpretações da vida. O pecado afeta o pensamento. Nós acabamos de ler várias passagens. Isso, teologicamente, é chamado os afeitos noéticos do pecado sobre a raça humana. Os efeitos noéticos, o que é noético? Vem da palavra grego nous, que é usado, por exemplo, em Romanos capítulo 1, deixa eu ler só o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental, nous, uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Os efeitos noéticos, baseado nessa palavra nous, mental. Nossas mentes têm um problema. É a corrupção, é o pecado, é a corrupção original da humanidade. Então, essa corrupção, a Bíblia ensina que essa corrupção é total. Nós não temos uma área que é livre desta corrupção. E se nós não temos uma teologia reformada, que tão claramente ensina isto, a pecaminosidade do homem, se nós não ensinamos isso, sabe o que acontece com nós? Nossa elevação, nossa concepção de nós mesmos e da mente humana, ela é elevada. Nós não somos tão ruins assim, não. Nessa área natural, isso é bem mais neutro. Não, os efeitos de pecado em cima de mim não é importante quando eu estou estudando as árvores. Está vendo como? Porque a queda não impactou
meus pensamentos. Eu sou um pouquinho melhor do que isto. Eu posso confiar nos meus professores na universidade. E assim é que vai muito de nós. Em um país católico romano, que não tem uma concepção tão forte contra o pecado, eles acham que a mente humana, o raciocínio, não tem corrupção tão grave, não. Ali nós podemos confiar. É só nas coisas espirituais, sim. Até a igreja católica vai dizer, não, nas coisas espirituais, sim, nós temos um problema, precisa da igreja. Mas nas coisas naturais não tem problema nenhum. E isso às vezes entra na linha reformada também. Mas a Bíblia é clara, a corrupção é total. Nenhuma área de vida humana escapa aos efeitos contaminadores do pecado. Quando falamos do homem interior, que é o coração, biblicamente falando, o homem interior, aquele parte não corporal do homem. A Bíblia é clara, ali tem corrupção. O coração é enganoso. Eu não vou te levar para todas as passagens que tão claramente diz isso. Só um, Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem conhecerá. Só a palavra de Deus conhece o coração, e por isso nós precisamos dele para nos entender. Entender a humanidade, nós precisamos da palavra de Deus. Então, na teologia reformada, nós fazemos um eco das palavras e pensamentos de Jesus sobre a humanidade. O coração humano é um depósito do qual brotam atos e hábitos pecaminosos. Mas outras pessoas vão dizer, mas pastor, todas as verdades são a verdade de Deus. Então, se alguém descobre uma verdade ali fora, pronto, tá, é verdade. Então, nós vamos glorificar Deus com isso. Eu quero sugerir uma outra frase, talvez para entrar na sua consideração. Toda mentira é a mentira de Satanás. Nós não ganhamos muito com esses tipos de frases. Eles não levam a gente a muita informação importante. Não traz uma clareza total, não. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quando alguém está estudando uma rocha, uma pedra, ele vai analisar os químicos ali, a força daquela pedra. E, ok, não tem muito perigo. Eu concordo. Não tem muito perigo, não. Em algumas áreas tem mais perigos, como quando os cientistas estudam, a história da criação. Com Darwin, pressuposições, entra muito forte ali. Agora, quando o homem está estudando homem, o ápice da criação, feito na imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo como essa corrupção se torna mais importante? Olha, se vocês querem estudar o corpo físico, tanto que vocês quiserem, eu vou para o médico ateu sem problema, se ele conhece bem o corpo. Mas se meus filhos têm um problema na alma, no coração, é uma outra área. É bem mais importante do que meu corpo físico. Eu estou mexendo ali com a alma como ser eternal. Feito na imagem e semelhança de Deus, mais complexo de qualquer outro ser humano, das coisas criadas, porque é alma e corpo junto. Então, para nós simplesmente aceitar tudo que o mundo está dizendo sobre o coração humano, eu creio que nós estamos indo em muito perigo. Então, essas áreas, psicologia, sociologia, antropologia, talvez até sabe a história, estes lugares são mais perigosos porque eles são mais perto do ápice da criação, que é o ser humano. Então, espero que nós tenhamos visto alguns dos problemas. Nós podíamos falar sobre outros problemas em nossa interpretação da revelação geral.
Lembra que ciência foi secularizado nos últimos centenas de anos. A ciência foi secularizada. Deus foi retirado. Então, claro que vai ter mais perigos. Agora, irmãos, nós estamos tudo tristes, então nós estamos perdidos. Porque revelação geral, nós estamos analisando isso com corações corruptos, então onde é que nós devemos fugir? Vamos voltar ao nosso texto. Versículos 7 e 11, parece que tem uma transição aqui. Os primeiros versículos, a primeira parte, falou sobre revelação geral. Agora ele vai falar sobre revelação especial. E nós vamos concluir. A lei perfeita de Deus. Versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Está vendo a diferença? A lei do Senhor, a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Qual deve ser a fonte de nosso conhecimento sobre o ser humano? A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. É perfeitamente adaptado para o homem. A palavra de Deus é. A lei do Senhor vem da boca do Senhor, do Criador de todas as coisas, aquele que criou o homem. Será que ele sabe como funciona o homem um pouquinho melhor de um PhD estudando o homem? Será que o Criador de todos os homens conhece bem o homem? E ele fala assim, o grande Criador, o grande arquiteto da humanidade, ele diz assim, a lei do Senhor é que resolve os problemas no seu coração. E o que é o coração? O coração é mente. No grego é suke, onde eles tiram essa palavra psique. Então todos os estudos que usam essa palavra, eles estão dizendo, é um estudo da alma. O homem interior, aquele parte que não é físico, que não pode ser observado pela ciência. Por isso tem muitas pressuposições que entram na interpretação daquele aspecto. Porque não é como rocha, que pode ser medido, analisado assim, debaixo de um microscópio. A alma precisa ser restaurada por causa da queda. E todos os homens entram nessa queda. E a palavra de Deus que começa a recuperar a alma do ser humano. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e médulos, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Qual ferramenta que nós devemos usar para ajudar nosso próximo, nossos filhos, os irmãos na igreja? Creio que a palavra é bem clara. É a palavra do Senhor. Ele é poderoso. Ele é como uma espada. Que equipamento poderoso. Naquela época, era o armamento mais forte que tinha, certamente. Flechas ou espadas bem afiadas. Quanto mais nós conhecemos sobre teologia, mais bem afiado é a arma que nós podemos usar para derrotar as trevas dentro da nossa alma. O pecado em nós. Nós precisamos alicerçar nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossa alma, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos motivos. Tudo isso tem que se apegar, tem que se ligar com a palavra de Deus. É ali que tem socorro, restauração, ajuda, esperança, clareza. É só a palavra que pode penetrar no nível mais profundo, no nível do coração. Por que não seríamos usar outras ferramentas que não conseguem fazer isso? Por que não ir para a fonte mais poderoso que existe? Olha os efeitos que nosso texto diz sobre o que acontece quando nós usamos a palavra de Deus. Incluem estas frases: refrigera a alma, faz sábio ou simples, quer se tornar inteligente? É a palavra de Deus. Quer se tornar sábio, talvez não exatamente a mesma palavra que é inteligente, mas você quer se tornar sábio.
Isso tem que haver, tem que ter o temor do Senhor. E a palavra é que dá isso para alguém. Alegra o coração, ilumina os olhos, dura para sempre, é totalmente fiel. Essas são as palavras de Deus sobre a palavra dele. Vamos tentar trazer isso. Tem muito que nós podemos dizer. Mas nós já acabamos de ver um pouquinho mais sobre a revelação especial. Ele deve ser especial para nós. Na igreja, ele é nossa esperança. Para os filhos de Deus, ele é a fonte para cura de nossos corações quebrados, partidos, confusos. Ele é quem dá claramente a meta da vida humana. Ele explica quem é um ser humano. Você acha que ciência pode proclamar o que é um ser humano? Você sabe que quais uma das primeiras palavras da visão reformada? As primeiras palavras da visão reformada é este: você não conhece homem se você não conhece Deus. Primeiro título do primeiro capítulo dos Institutos. Você não conhece homem se você não conhece Deus. Por quê? Porque homem é uma criatura diferente da resto da criação, feito na imagem e semelhança de Deus. Sabe qual é o nosso problema? O homem dizia assim no jardim, e todos os homens, depois daquela queda, eles dizem assim: mas eu não quero ser uma imagem. Eu não quero refletir a imagem de Deus. Eu quero ser autônomo. Eu quero viver da maneira que eu quero viver. Eu vou ser uma pessoa completa buscando minhas próprias coisas. Eu não quero ser uma imagem. Mas Deus criou a gente para ser refletores de uma imagem. Você quer saber o que você deve fazer nesta vida? A Bíblia é muito clara. Reflete a imagem de Deus. Se torna mais parecido com Jesus Cristo. É o único caminho certo, certeza que você tem neste mundo sobre sua vida. Para seus filhos, para todos os seus vizinhos. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Não é uma sugestão, não é uma opinião de um doutor ali. É a certeza de Deus para todos os corações, em todas as épocas, em todas as situações de vida, não importa a tragédia que Deus colocou eles. A meta vai sempre ser igual. A meta para seu coração, sua alma, mente, é se tornar mais parecido com Deus, e você vai descobrir isso na palavra de Deus. O homem quer se tornar feliz, independente de Deus. O homem quer se tornar satisfeito. E eles podem receber um montão de conselho ali fora. Tem um montão de gente. Você paga ele o preço certo, você pode visitar eles. E sabe o que eles vão te fazer para você? Eles vão te ouvir. E eles vão tentar te ajudar a ser feliz. Ser feliz. Sim. Eu quero lhe ajudar. O que você quer? Você quer ser um homossexual? Eu vou te ajudar. Você quer buscar paz sendo um muçulmano? Vamos lá. Eu tenho conhecimento que pode trazer felicidade para você. Esta é a meta da vida humana. Felicidade, paz, apoio, ajuda, tudo fora de Deus. Sem o Evangelho, sem Cristo. Isto que o mundo faz bem. Pode trazer isso, sim. Você vai sentir melhor, com certeza. Você não vai ser mais santo, não. Você não vai estar vivendo pelos propósitos de Deus, não. Você não vai estar glorificando a Deus, não. Recebendo aqueles conselhos. Finalizando, o salmista, ele fala sobre a revelação geral. Nós entendemos o problema na nossa interpretação da revelação geral, especialmente pelos corações corruptos, não regenerados. Agora nós vimos a revelação especial e finalmente ele conclui com uma oração.
Versículos 12 a 15. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele vai para o coração agora. Aquele universo interior do ser humano. Onde tem atividades todos os dias. Atividades imensas. Uma cidade de atividade todos os dias no nosso coração. E o que nós devemos perguntar? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ô Senhor, eu preciso que o Senhor olhe para a minha vida. O último versículo ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Depois de ouvir da palavra revelada ali fora, o livro da natureza, depois de ouvir o livro especial, verbal de Deus para a humanidade, finalmente ele fala: Senhor, a meta de tudo isso, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, meu suque, minha mente, que ali, naquele mundo interior, aquele homem interior, sejam agradáveis na tua presença. Se isso me traz pobreza, Senhor, isso é o que eu quero. Se isso me traz opressão, frustração, se eu preciso negar a mim mesmo, se eu preciso subir ali no altar e me entregar como sacrifício vivo para ter este tipo de consciência, este tipo de coração que é agradável na tua presença, é isso que eu quero, Senhor. Que é isso que é mais importante do resto. Pode me trazer pobreza e perseguição, mas meu coração, respeitando o Senhor, estando no lugar certo, eu tenho todas as promessas do Evangelho para me confortar. Essa oração é cheia de esperança. Tem um caminho para nosso coração, para nossas vidas. Nós podemos estar diante de Deus perdoados. Deus é uma rocha. Ele é o meu redentor. Eu tenho uma esperança que passa que muito além deste mundo. Amados, a meta da vida humana nunca é o eu vivendo pelo bem-estar e satisfação pessoal. Isso simplesmente não é a meta da vida humana. Não precisamos mais amar a nós mesmos, estimar a si mesmo e acolher a si mesmo. Simplesmente não é visão bíblica. Não é que Deus revelou para a gente. Isso não vai trazer aquele paz, aquele shalom que Deus promete. Mas no mundo hoje, parece que isso que é o fim principal. Vive para seu prazer, satisfazer seu carne, não importa, pode ir, você tem liberdade total. Essa palavra e essa igreja é opressor, se livra destas verdades antigas e vive pelos seus desejos. Esta é a sabedoria do mundo. Vamos finalizar com Apocalipse 21:3. Porque ainda melhor do que a revelação geral. E até o ápice e a coisa mais maravilhosa da revelação especial que a palavra de Deus é este. Talvez é melhor, não sei se eu posso dizer assim, mas eu creio que é melhor do que a lei do Senhor que restaura a alma. É esta promessa. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vai ser mais do que simplesmente a voz dele. Vai ser o próprio Deus conosco para toda a eternidade por causa do Evangelho. Então vamos fechar na oração e vamos também participar da Santa Ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem revelado a gente. Todos os dias, Senhor, quando nós acordamos de manhã e entenda que nossos corpos estão funcionando, isso é uma revelação já da Sua glória, da Sua presença, da Sua proteção, dos Seus cuidados. Todas as manhãs o sol nasce e nós estamos vendo a glória
e o poder de seu nome. Mas quando, Senhor, nós lemos a palavra de Deus, nós estamos tendo a palavra fiel, poderoso, é uma espada. Senhor, então nos abençoa com este palavra cada vez mais, que nós podemos ter nossas mentes abertas, que nós podemos te amar cada vez mais. Ainda mais, Senhor, nós concluímos com o Evangelho. O Senhor prometeu e já está conosco, hoje e para toda a eternidade. Ali é nosso refúgio, aonde nossa alma recebe sustento. Abençoa teu povo, em nome de Deus que nós oramos. Amém.